Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Indústria. Antes de mais nada, gostaria de convidar vocês a seguir nossas redes sociais, curtir, compartilhar, também se inscrevam no nosso canal do YouTube e principalmente deixe seus comentários, suas sugestões, para a gente ir aperfeiçoando cada vez mais esse nosso programa. É isso, gente. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje nós estamos começando aí uma série de episódios para tratar do futuro da nossa cidade, Caxias do Sul. Claro, voltado para o nosso segmento industrial, mas é uma série de episódios que a gente vai estar trazendo muito conteúdo muito importante. Então, para começar essa série de episódios, nós temos a presença hoje do vereador e pré-candidato a prefeito de Caxias do Sul, Felipe Gremelmaier. Seja bem-vindo, então, Felipe. Obrigado pela tua presença. Primeiramente, agradecer a vocês, o Everton e o Wanderson, por esse convite. Fiquei muito feliz quando vocês me chamaram para participar aqui do Papo de Indústria. Tenho certeza que é um movimento importante, né? Vocês estão começando um processo diferente na nossa região. Nem falo Caxias, né? A gente pode ampliar um pouco mais isso. Da importância que tem, da importância que a indústria tem para a cidade e para a região. Então, quero agradecer e cumprimentar vocês pela iniciativa. Obrigado, é um prazer te receber aqui. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Inicialmente, conta para nós um pouco da tua trajetória aí nesse São cenário, anos, né, Felipe, anos, de vida pública, né? A maioria então... do pessoal já te conhece, né? Mas é bom a gente falar um pouquinho, né? Como? Vamos tentar fazer um resumo da história. Eu me elegi, assumi como vereador a primeira vez em 2005. Né? Era o primeiro suplente, assumi em 2005. Fiquei praticamente o mandato inteiro. O Gustavo Sartori era o prefeito, assumi como vereador, depois reelegi. Em 2008 venho me reelegendo, então, 5 mandatos consecutivos. Nesse período todo, fui secretário de esportes do Sartori em 2009, 10 e 11. Depois fui secretário de governo do prefeito Alceu em 2015, 16. Fui presidente da Câmara em 2017. E, resumidamente, né, essa é a trajetória política. Me formei em Direito pela Universidade de Caxias do Sul. Fiz uma extensão em Marketing na Fargs, em Porto Alegre. Depois fiz pós-graduação em Administração Pública e Gestão de Cidades. E há 3 anos atrás concluí um mestrado em Turismo e Hospitalidade aqui na UX. Então, esse é meu resumo. E sou pai do Martim, né? Que esse é o... É isso aí. Também, família importante. Vamos fazer uma brincadeira aí. E o time é o Grená, né? O que mais me dá sofrimento é o futebol. Então, se o cara tem que ter um ponto de problema, o Caxias me cria isso. É isso aí. Não, tá certo. Mas traz alegrias também. Não, traz. Eu sempre falo, né? Eu frequento o Estádio Centenário desde 1989. 90. E meus grandes amigos eu fiz dentro do Estádio Centenário, né? A gente vai em todos os jogos praticamente. Dificilmente tenho perdido algum jogo nos últimos anos. Meu filho me acompanha, meus irmãos, a gente vai sempre assistir os jogos juntos. E grandes amigos eu fiz dentro do Estádio Centenário. Então faz parte diretamente da minha vida, não tem como excluir esse momento, né? Não é só um momento de esporte, torcer para uma equipe, mas conviver com faz pessoas, parte também da essência do caxiense, né? Exatamente. Então é um dos pontos da essência do caxiense, né? Tive muitas alegrias e muitas tristezas. Muitas tristezas. Mas faz parte, né? O cara aprende, né? O cara sofrendo aprende, então eu aprendi bastante. Exatamente. Bom, Felipe, nos últimos anos, né, para tratar agora um pouco sobre o nosso tema, né, a gente tem percebido, né, uma diminuição, né, nos investimentos voltados à indústria, né? Parece que a indústria está meio acuada, vamos dizer assim, né, nos últimos tempos, né? A gente tem perdido espaço, né? A gente gostaria de saber qual a tua visão sobre isso, né? A visão dessa questão da atração de investimentos, né? Do investimento propriamente dito na indústria. Olha, a gente tem, acho que várias formas de analisar esse início nosso aqui, né? Primeiramente, eu acredito que Caxias tem uma boa estrutura em alguns pontos, né? A questão de energia, a questão de água, de saneamento. Caxias do Sul é uma grande referência, né, para o Brasil inteiro nessas áreas. O que eu vejo que Caxias hoje tem pecado muito com relação diretamente à indústria, a atração de investimentos, a permanência de empresas ou qualificação, a necessidade de nós ampliarmos essa liderança regional que Caxias do Sul tem. Nós temos que voltar a liderar. Nós temos que fazer com que Caxias
volte a ser uma grande referência para o estado do Rio Grande do Sul, e aqui não estou falando do setor privado, né? Estou falando do setor público, precisa liderar esse processo. Né? Tanto que o governo do estado, o governo federal, nós precisamos lutar muito fortemente pela modernização da nossa malha, né? Tanto a rodoviária como a questão do aeroporto, né? A gente tem batido isso com muita força. Acredito que Caxias do Sul precisa liderar o movimento da região metropolitana da Serra. Isso é fundamental para esse processo todo, né? Das rodovias, da questão aérea, da questão do porto em Arroio do Sal, que vai ter um impacto diretamente nas nossas indústrias aqui. Então, o que eu vejo que Caxias do Sul tem pecado muito é nessa questão de liderança, né? Aí nós podemos entrar, e acho que logo à frente a gente vai entrar em outros temas, mas a questão da desburocratização, nós vamos tratar também isso logo aí na frente. Atração de processo de licenciamento, a necessidade de entender isso de uma forma que possa ser mais ágil, inclusive, para o empreendedor. Então, mas eu acho que, inicialmente, eu creio que Caxias do Sul precisa voltar a liderar a região, ser reconhecida no estado e ser reconhecida nacionalmente, porque a indústria entrega, a indústria é fundamental para a sobrevivência de Caxias do Sul. E a gente precisa, como setor público, entender essa situação, essas dificuldades e liderar esse processo. Agora, a questão rodoviária, eu acredito que com o pedagiamento dessas estradas, nós temos a obrigação de cobrar, né, a aceleração das obras que foram prometidas e estão em contrato. Precisa com que isso aconteça. Eu acredito que, se todas elas cumpridas, nós teremos, sem dúvida nenhuma, uma malha bem diferente, bem interessante, eu diria, para nossas empresas conseguirem dar vazão à produção. Agora, nós temos outros níveis de preocupação, e entro nessa mesma seara de estradas que hoje não tem pedágio, e é o caso da Rota do Sol, que com o advento do aeroporto de Vila Oliva e o porto de Arroio do Sal, a Rota do Sol vai sofrer... Vai sofrer um processo, e precisa sofrer um processo de crescimento, de melhoria, de estar preparada para o fluxo que vai ter. Exatamente. Porque vocês imaginem a quantidade, né, de caminhões, de grandes caminhões, saindo do porto, chegando no aeroporto, ou o caminho inverso, né? E de outras regiões do estado que vão acabar utilizando o aeroporto de Vila Oliva, né? A gente não imagina que vai ser só a Serra Gaúcha, né? Eu acho que em muitos momentos até o sul de Santa Catarina vai usar o aeroporto aqui, né? A região norte do estado, aquela região de Erechim, Passo Fundo, consequentemente vai vir usar Vila Oliva e até o porto de Arroio do Sal. Então, nós temos uma responsabilidade, inclusive, de pensar, não é uma função do município, óbvio que não é, mas o município tem que liderar esse processo. Tem que liderar o processo. Eu acho que esse ponto é bem importante, Felipe, porque eu acho que nós como um todo, né, todos os setores, né, não só da indústria, mas dos outros segmentos, precisamos trabalhar em parceria. Eu acho que esse é o ponto fundamental. O poder público com as instituições privadas, com as instituições que são representativas, talvez afinar esse diálogo entre as instituições, né? Porque, no final de contas, todos querem que a cidade cresça, se desenvolva, porque é bom para todos, né? Exatamente. Bom para o município, bom para as empresas que estão aqui, bom para os colaboradores que fazem parte, ter uma cidade pujante, né? Então, esse ponto do diálogo, eu acho que a gente precisa retomar ele com mais... ser mais próximos, vamos dizer assim, né? Existem barreiras, me parece, exato, assim, entre o setor público e o setor privado. Existem barreiras que eu acho que a gente precisa começar a pensar em quebrar, né? O município tem que liderar o processo. A cidade tem que liderar o processo. Nós temos que entender o tamanho da cidade e a importância que a cidade tem para liderar esse processo, né? Caxias do Sul é referência regional, é inegável isso, é a segunda maior cidade do estado. Então, consequentemente, é uma referência estadual. Né? E o que Caxias do Sul tem de indústria aqui, Caxias produz tudo, né? Exato. Nós produzimos tudo aqui. Então, a gente precisa estar preparado, a gente precisa entender o tamanho, o quanto isso representa, e a gente nem está falando aqui em geração de emprego e renda, né? Exato. Que é uma consequência do tamanho das nossas empresas e da qualificação que elas têm. Então, eu tenho a convicção de que Caxias do Sul precisa liderar esses vários processos, sejam eles rodoviários, aeroportuários, portuários
assim como a questão pública regional, que é a região metropolitana da Serra Gaúcha, a questão das empresas de pedágio, a ligação com Porto Alegre, enfim, nós temos diversas funções que o poder público tem que ser líder. A indústria não pode ir sozinha para Brasília, por exemplo. Ela tem que estar acompanhada do setor público. Exato. A Prefeitura de Caxias do Sul tem que liderar o processo. Não adianta ir numa semana ir a Prefeitura, na outra semana ir a Câmara, na outra semana ir a SIC, na outra semana ir o CIMEX, na outra semana o Sinduscom. Não. Se é comum, que a agenda seja única. E Caxias do Sul precisa liderar isso. E ela ganha mais força também. Exatamente. E Caxias também é uma cidade que está estrategicamente localizada, né? Porque a gente tem a região noroeste, norte do estado, que também são regiões bastante industrializadas, tem grandes empresas, principalmente no setor agrícola, né? Do agro, né? E inclusive Caxias também depende, por exemplo, de um aeroporto em Porto Alegre, né? A gente não tem um terminal de cargas aqui, né? Exatamente. Que é uma demanda bastante antiga, né? E realmente essa comunicação entre as diversas cidades para tentar chegar num denominador comum é muito importante. Né? E depois, assim, de pegar essa questão da infraestrutura, é só a gente pegar a tragédia que aconteceu agora, né? A gente não está preparado para esses eventos, né, que acontecem, que não são de ordem, né, são de ordem extraordinária, vamos dizer assim, né? Então, a dificuldade que é para a gente ter uma normalização, vamos dizer assim, né, da rotina, né, da rotina. O aeroporto, até a gente brincou outro dia, né, com a questão de importação e exportação, né, fazem anos, né, muitos anos que é falado, né. Isso também é um tema que depois a gente vai tratar, né, da burocratização, né, como é difícil, né, as coisas, a gente tem essa sensação de que as coisas não vão, né, Felipe, não andam, né. São diversos processos, né, e essa questão que tu falou da nossa localização, ela, dentro do estado, nós estamos muito bem localizados, temos que explorar isso também. Nós estamos muito próximo da região das Hortênsias, né, muito próximo do Vale dos Vinhedos, muito próximo da capital, próximo do Campos de Cima da Serra, linha reta com o litoral. Temos um aeroporto hoje, né? Eu sempre tenho dito uma frase do Hugo Cantergiani, né? De desprezado para solução. Exato. Né? Todo mundo dizia, o aeroporto que a gente não serve para nada, hoje é a solução do estado, né? Exato. É isso aí. Virou solução. O principal aeroporto do Rio Grande do Sul é o Hugo Cantergiani, que era deixado de lado. Então, sou a favor de Vila Oliva? Obviamente que sim. Temos que acelerar esse processo e entregar ele para o estado o quanto antes, né? Para o estado que eu digo não para o ente federativo, sim, mas para o estado do Rio Grande do Sul como setor público, privado e civil. Então, é fundamental que a gente avance nesses processos. E a localização geográfica nos permite isso, inclusive, de receber várias pontes que venham a Caxias do Sul. E aí, a gente sentiu isso agora com a tragédia, né? Exatamente. A tragédia climática, ela impactou absurdamente, né? Se nós não tivemos enchente aqui, mas nós tivemos deslizamentos, né? E temos locais em Caxias que ainda estão isolados. Estão isolados, né? Exatamente. E vocês imaginem o impacto que vai ter na indústria agrícola. Sim. Logo aí na frente. Logo. Como é que vai ser a colheita da uva ano que vem? Com tanta terra que sumiu, com tanto parreiral que foi destruído, com tanto local que não tem mais como plantar, né? Qual vai ser o impacto disso? Não só aqui. Lá na Ceasa, em Porto Alegre, né? Bem, né? Que nós somos o grande distribuidor de... É que a gente diz que, assim, muitas vezes, ainda bem que a gente não foi atingido. Mas, indiretamente, todo o estado o Brasil foi atingido, né? Mesmo que não tenha perdido, talvez, bens materiais, mas... o Brasil foi impactado de um modo geral, né, por essa tragédia aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, é uma coisa realmente que a gente tem que voltar os olhos para que, talvez, se isso aconteça novamente, tomara Deus que não aconteça, mas que a gente esteja minimamente preparado, porque a gente mitigue, né, vamos dizer assim, claro, esses efeitos, né? E temos que ter atitudes preventivas com relação a isso, né? Mas aí vale um outro podcast, né? Exatamente. Um assunto que a gente gostaria também de saber a tua opinião e tuas propostas é para a área de inovação, tecnologia, né? A gente sabe que o setor industrial ele depende muito da inovação, né? Da modernização, né? Quais são tuas propostas para essa... E como tu enxerga também, né? Felipe, essa questão da inovação, da tecnologia. Eu enxergo a inovação, a tecnologia, o desenvolvimento econômico com inovação como estratégico para o município de Caxias. Nós não temos como ignorar isso ou não dar atenção especial para isso.
Caxias do Sul precisa cada vez mais qualificar. E a gente tem feito diversos contatos e reuniões com entidades que trabalham diretamente com isso. Estivemos no Trinopolo, inclusive, né, conversando e recebendo sugestões. Nosso plano de governo está em permanente análise com relação aos temas que nós temos recebido informação. E mesmo a partir do momento que o plano esteja protocolado junto à Justiça Eleitoral, ele vai permanecer aberto, porque a cidade não vai parar. E a gente precisa cada vez mais receber informações e receber iniciativas e ideias para que a gente possa, com o desenvolvimento econômico e com a inovação, avançar e auxiliar todas as entidades, não só a indústria daí. Porque é um processo natural e hoje quem não está dentro dele vai ficar para trás. E Caxias do Sul não pode ficar para trás disso. Né? Então, é fundamental nesse processo, na minha visão, a aproximação com as instituições. Novamente, liderança. Né? Contato com os bancos de desenvolvimento, com a CAF, com o BNDES. Vários processos são permitidos e são possibilitados através desses contatos, seja com o governo do estado, governo federal, com essas instituições todas, porque elas também te ajudam a qualificar. Elas têm linhas de financiamento, linhas de crédito que o município pode, né, em parceria com os setores, buscar isso e acelerar esse processo. É fundamental, tá? Para mim é um processo fundamental e mais. Nós temos em Caxias do Sul diversas instituições de ensino que têm capacidade de entregar também. Então, é aquilo que a gente vai voltar várias vezes aqui. Parceria, diálogo, entendimento para que esse processo avance. Então, existem cidades muito avançadas. Eu estive em São Paulo 2 vezes nesses últimos 2 anos, visitando a Agência de Desenvolvimento de São Paulo. Existem diversos projetos. E é um processo que eles trabalham nas mais variadas formas, inclusive instruindo e qualificando empreendedores das mais variadas situações dentro de São Paulo. Né? Tudo com incentivo do município. Então, várias dessas políticas que São Paulo tem aplicado e tem dado resultado estarão constando no nosso plano de governo. Eu poderia te precisar quais agora? Não poderia te precisar, porque nós estamos entendendo e algumas têm até uma dimensão, né? Para São Paulo e Caxias do Sul que tu precisa adaptar. Mas que o processo de desenvolvimento econômico e inovação, ele é fundamental para Caxias do Sul, não tem dúvida que é estratégico. Nós não temos como fugir desse processo. Eu acho que esse é um tema, Felipe, que a gente não tem mais, não é mais, eu sempre digo, não é mais uma tendência. A inovação, a tecnologia, ela é uma realidade. Isso ficou muito evidenciado também na pandemia. Onde e aí vamos dizer assim, mais uma tragédia que aconteceu e nós tivemos que correr contra o tempo. Acelerar coisas que talvez estavam lá engavetadas, que não tinham, não iam para frente. Nunca se imaginou. E num tempo muito rápido, né? Mas é muito interessante isso que tu falou. Eu estava pensando aqui, quando estava falando a respeito de crédito, né? A respeito de editais que muitas vezes saem, isso não chega até o pequeno... Eu vou falar hoje do pequeno empreendedor, que é o nosso caso. Claro, perfeito. Né? Perfeito. A gente muitas vezes entende que nós estamos sozinhos, né? Nós estamos sozinhos e nós temos que fazer esse procedimento pelas nossas próprias forças, né? Então, esse ponto é um ponto muito interessante, porque aquela coisa, dinheiro existe, né? Dinheiro existe. É isso. Né? E a percepção que nós temos é que o dinheiro não chega na ponta, né? Não chega para aqueles que realmente precisam, né? Então, se tiver realmente uma liderança, né, com uma força maior, porque a prefeitura tem força. Claro, né? claro. O poder público tem força, né? Isso seria extremamente interessante, né? Para que aquele, pelo menos, principalmente o pequeno, médio, que muitas vezes não tem acesso nem à informação, às vezes. Claro, né? E foi muito isso que eu vi lá em São Paulo, né? A prefeitura acaba levando essa informação e provocando com que as pessoas se qualifiquem, que coloque sua empresa na prática, que tire do papel e faça funcionar, entende? Então, esse processo todo, na minha visão, ele é fundamental. Por que o município não pode ter um escritório, por exemplo, que busque oportunidade junto com as entidades aqui de Caxias? Outra coisa que eu acho fundamental e que isso já está no nosso plano de governo. Caxias do Sul tem que ter um escritório em Brasília. É inadmissível uma cidade do nosso tamanho não ter uma representatividade na capital federal, onde tudo acontece. Entende? Nós temos que ter alguém lá trabalhando por nós 24 horas por dia, buscando financiamento, buscando aprovação em ministério, informação, né? Então, isso tem que ter. Isso nós
estamos trabalhando muito, né, no nosso plano e o escritório em Brasília ele é fundamental, inclusive, para esse processo que nós estamos debatendo aqui. Falando agora um pouco, Felipe, da importância do setor industrial. Caxias já foi, né? Eu não sei por números agora, mas acredito que ainda seja um dos maiores, né, polos metal-mecânicos do Brasil. Outrora já foi o segundo polo metal-mecânico, né? Qual a importância da indústria para Caxias, na tua visão? Uma palavra? Fundamental. É isso. É geração de emprego, geração de renda, qualificação, referência... e a indústria de Caxias ela não é só o setor metal mecânico, ela tem mais variadas formas. E eu acho não, tenho certeza que tem um setor que a gente não explora e que nós temos muitas pessoas extremamente qualificadas e empreendedores e empresários, que é o turismo. A indústria do turismo precisa ser valorizada em Caxias. Nós temos muitos empreendedores com muita qualidade, com muitas possibilidades. Olha o tamanho de vinícolas, cervejarias, gastronomia nem se fala, e são empresários. Então o município precisa entrar de cabeça no turismo. Chega de discurso, vamos valorizar o turismo. Como vamos valorizar o turismo? Entende? Existem práticas, né? Falando... Nós temos uma situação que para nós é clara, que é a criação do financiamento municipal do turismo. Isso é claro. Existe o financiamento municipal do esporte, que tem um grande resultado, que é o FIESPORT. Existe o financiamento municipal da cultura, que é o Financiarte, que tem um grande resultado e muitas pessoas se organizaram, muitas entidades se organizaram, muitas pessoas geram emprego e renda através disso. E o turismo precisa também no financiamento. Então, eu tenho convicção que essas pessoas, entre aspas, que fazem o turismo em Caxias do Sul hoje, tendo incentivo, vão potencializar tudo aquilo que nós temos aqui. Porque as pessoas dizem, não tem nada de turismo em Caxias. Tem. Nós precisamos mostrar o que tem. Nós precisamos vender isso para fora. Porque nós temos tudo em Caxias do Sul. Nós temos que saber usar e saber vender. Nós temos quantos roteiros de turismo religioso que nós podemos explorar. Turismo esportivo é fortíssimo em Caxias do Sul. Vocês peguem esse ano aí a quantidade de torcedores que vieram de fora para ver os jogos do Caxias, do Juventude, do Inter e do Grêmio aqui. A quantidade de torcedores. Eu tenho certeza que mais de 100 mil pessoas vieram só para ver futebol em Caxias. Essas pessoas, muitas delas, no mínimo, abasteceram o carro. Sim, geraram uma torrada, comeram um cachorro quente, entraram numa hamburgueria, entraram numa pizzaria, ficaram no hotel aqui, geraram alguma coisa. Exato. Eu não tenho dúvida. No mínimo, por pior que fosse, compraram o ingresso. Exatamente. Então, nós temos setores que eu também considero que são importantes para a indústria, porque as pessoas acabam visitando Caxias do Sul, muitas delas permanecem em Caxias, e a tragédia também tem... Muitas pessoas estão vindo morar em Caxias do Sul, né? Então eu vejo que a indústria, a pergunta é fundamental para Caxias do Sul, seja ela qual for o norte dela, mas é fundamental. E acho que nós temos que valorizar setores que não estão sendo valorizados. Inclusive a nossa cidade ela tem uma grande hoje uma grande parte do turismo voltado ao turismo de negócios, né? Que é um setor que é responsável, acredito eu, que por uma boa parte desse turismo não é de lazer, né? Não é de... a pessoa vem para visitar uma empresa, né? Para fechar negócios, se hospeda no hotel, né? Que nem tu diz. Vem visitar uma feira, nós temos uma feira muito forte, que é a Mercopar aqui, né? Que acontece todo outubro, né? Então, realmente, são até isso, tu estava falando também, estava pensando, a Caxias já foi a capital do turismo, né? Capital da cultura. Da cultura, exato, né? Então, e também tinha uma veia muito forte para a questão do turismo, mas isso que tu falaste, realmente, a gente... Eu não sei se é uma impressão que nós que vivemos aqui tem, mas que é pouco explorado realmente, né? Muito pouco explorado essa questão daquilo que a gente tem de bom, né, na cidade, vamos dizer assim. É muito pouco explorado. Vou te dar um outro exemplo nessa questão do turismo. A meia maratona de Caxias, por exemplo, na última edição vieram corredores de 23 cidades. Que não viriam se não tivesse a meia maratona acontecendo. Então, eu acho que a gente tem condições de potencializar isso tudo. E aí, né, vai sobrar, entre aspas, para todo mundo, né? Todo o setor vai ser beneficiado. Então, nós temos que saber explorar. Temos que saber explorar. É isso aí. Na verdade, a gente precisa explorar. É isso aí. Por que as feiras... estamos aqui na indústria. As feiras da indústria, a gente não combina um calendário
que elas comecem na terça e terminem na sexta, em vez de entrar no final de semana, que a gente permite com quem vem para cá trabalhe de terça a sexta, ou de quarta a sexta, ou de segunda a sexta, e eles, bom, já que eu tô em Caxias, eu vou ficar mais 2 dias. Aproveitar aquilo que... E vou visitar e conhecer a cidade. Atrativo, né? Vou fazer turismo em Caxias do Sul. Então, eu acredito muito que o turismo pode ser um potencializador de várias situações na cidade. Muitas cidades já provaram que dá. Exato. E nós temos tudo aqui. Temos cervejarias, temos vinícolas, temos prédios históricos, temos monumentos, temos centro, temos interior, temos roteiros religiosos. Enfim, temos uma gama de situações. Aí o relevo de Caxias é muito bonito. Nós temos, né? Então... A gastronomia nem se fala, né? O galeto, o Primo Canto é patrimônio cultural de Caxias do Sul. Exato. Reconhecido em lei. Né? Então tem que explorar. Tem que explorar. Sabe que nós temos clientes do Brasil inteiro, né? Dentro das nossas empresas aí. E o que o pessoal fala quando fala da região da Serra, né? De Caxias? É o galeto. É o vinho, o bom vinho. Manda um vinho. Né? Me manda um vinho. Né? Exatamente. Então tu já tem esse rótulo, né? E realmente é muito pouco explorado, né? Esses atributos, vamos dizer assim, que a cidade tem, né? Que eu vejo assim, que esse desenvolvimento ele parte também muitas vezes de um maior incentivo por parte do poder público, né? Claro. E quais seriam esses incentivos fiscais que poderiam ser propostos, né? Até só para complementar a pergunta, Felipe, a gente tem visto um movimento também ao longo dos anos de empresas irem para cidades vizinhas de Caxias, né? Caxias sempre foi tanto para pessoas que vinham de fora, como tu falaste muito bem, Caxias era um polo que as pessoas queriam vir, né, para trabalhar, para se desenvolver, e da mesma forma as empresas. Hoje nós vemos municípios menores ao redor de Caxias atraindo grandes empresas, né? Falta talvez um pouco de incentivo nesse sentido, né, para que Caxias seja mais atrativa tanto para aqueles que querem trabalhar, né, se desenvolver, quanto aqueles que querem empreender. Eu acredito que é fundamental que se faça uma grande análise dessas necessidades aí. Da forma como está, não está dando certo. Isso é claro. Do jeito que está, não é atrativo. Em vez de virem, estão saindo. Por exemplo, o que nós temos de incentivo hoje para essas empresas que praticamente terminaram nas regiões que foram afetadas pela crise ambiental, né? O que o município ofereceu para as empresas virem se instalar aqui? Empresas que sumiram do mapa. Que as pessoas perderam suas casas, perderam o emprego e o empresário perdeu a empresa e perdeu tudo. Como Caxias abordou esses empresários? Então, eu acredito que do jeito que está sendo feito, não está dando mais certo. Não é à toa que as empresas estão saindo daqui. O debate sobre tributos, redução ou não, é um estudo que precisa ser feito, sim. Quais deles, de que forma, é possível ou não é. Não adianta vir aqui dizer que vai reduzir imposto e mentir. Eu defendo, sim, mas desde que tenha algo coerente entre o setor público e o setor privado e que se entenda, sim, o resultado que isso vai ter. Sou a favor. Ninguém é a favor do aumento de impostos. Na verdade, a gente vê, Felipe, que assim, essa questão dos impostos... a gente vai sempre... O Brasil, historicamente, ele vai num caminho inverso que deveria Exatamente. ser. As nações ditas desenvolvidas, elas reduzem as cargas tributárias, né? Para que justamente se desenvolva o consumo, né? Porque quanto mais barato, e hoje nós sabemos que os produtos finais, vamos dizer assim, ou de qualquer outra espécie... boa parte vai em tributos, em impostos. E isso encarece lá na ponta o produto. Até porque a nossa questão logística aqui hoje é muito difícil. Também. E aqui, lá no início do programa, né? Setor viário, aeroportuário, portuário. A gente falou isso aqui, né? O impacto lá no final no teu produto ele é maior porque nós não temos essa estrutura, né? Então, isso precisa ser repensado, não tem dúvida. Então, a gente vai, em alguns momentos, vai voltar no assunto, mas é importante voltar, porque ele tem impacto, sim. Tem impacto. Então, nesse momento, eu acho que nós temos que entender os setores estratégicos, incentivar os setores estratégicos, ver o melhor formato para que eles possam ser ajudados, auxiliados de alguma forma. A inovação precisa de investimento, já falamos sobre isso. O turismo precisa de investimento, já debatemos sobre isso. A requalificação urbana,
E aí é o incentivo da ocupação de prédios históricos, né? As mudanças estruturais que Caxias do Sul precisa fazer. Não é possível que uma cidade desse tamanho tenha um viaduto só. O último viaduto foi construído pelo prefeito Sartori aqui, né? Vocês imaginem nós sair de Caxias para Farroupilha sem o viaduto hoje. Né? Sem a duplicação das perimetrais que não existiam até 2005, 2006. Como é que ia estar a situação logística interna na cidade? Né? A Avenida Júlio aberta, a Pinheiro, o final da Pinheiro aberto, era tudo travado. Então, o Caxias do Sul precisa da questão logística externa? Sim, mas precisa interna também. Nós temos que entender que nós temos uma BR-116 que cruza a cidade. O projeto da terceira perimetral não avança. E isso precisa ser prospectado. Precisa, no mínimo, a tentativa de buscar recursos para implementar a terceira perimetral, que sairia lá nas proximidades do Campus 8 e termina lá em Santo Amo Bom, que tu tira o trânsito do centro da cidade, tu faz da agilidade. Então, são vários setores que a gente entende que são importantes, assim como os distritos industriais. Se é Vila Oliva, é para lá. Esse é um ponto bem importante. Se é Vila Oliva, é para lá. Nós não podemos caminhar na contramão. Hoje a gente tem uma urbanização muito mesclada, né? Tem muitas indústrias no meio de casas, né? E isso... a indústria se qualificou muito nos últimos anos, né? Antigamente era muito poluente. Exato. Hoje em dia a indústria se qualificou muito e já não tem tanto impacto de vizinhança como existia uma vez. Inclusive, o plano diretor pode rever algumas situações. É importante estar em permanente análise, né? Então, acho que nessa tua pergunta aí, acho que esses pontos são todos importantes. Questão dos tributos, os setores estratégicos, inovação, turismo, requalificação urbana e distritos industriais. Eu quero fazer falando de incentivo, Felipe, e não é incentivo fiscal, né? Isso é uma dor que eu particularmente tenho, eu já venho batendo nessa tecla com diversas pessoas que eu falo sobre a nossa incubadora municipal, que é uma forma de incentivo para pequenos empreendedores, para aquele que está começando, né? É uma forma de incentivo, porque muitas vezes o empreendedor, muitas vezes não, a maioria das vezes ele tem recursos limitadíssimos para começar o seu negócio. E a gente viu a incubadora quando ela iniciou lá, não sei precisar que data, talvez tu saiba, mas era uma bela forma de incentivo. Para aqueles que estavam começando, para aqueles que precisavam daquele fôlego inicial para tocar os seus negócios. Até mesmo um apoio, muitas vezes técnico também. Exatamente, é o que nós falamos antes do que eu vim em São Paulo. É a retomada com força da incubadora. Ela é fundamental para que as empresas tenham a capacidade de iniciar. E o município tem que qualificar, tem que fazer parceria. Tem tantas entidades aí fortes e que conhecem da temática, que tem qualificação para isso. A UX, FSG, Sebrae, enfim, nós temos tantas entidades que estão preparadas para isso. E a incubadora, na nossa visão, ela é fundamental, sim. Ela é importantíssima que ela tenha o retorno de como ela era antes, né? Aqui na Perimetral. Exato. E acredito que em 2017 ela praticamente inexiste de lá para cá. Praticamente inexiste. Então, a incubadora é uma bela iniciativa, né? Porque ela permite com que várias empresas atuem ao mesmo tempo, né? Exatamente. Que elas surjam ao mesmo tempo. O que eu vi lá na ADESAMPA versa muito sobre isso. Na área do meio ambiente, na área do gamificação hoje, que é muito forte. A indústria da gamificação é muito forte. Te dar um outro exemplo que a gente pode propor e que vai estar propondo, né? Tem uma sala de podcast para a comunidade em São Paulo. Uma não, né? Tem 25. Eu não quero 25 em Caxias. Eu quero uma em Caxias. Que a comunidade possa usar. Que as pessoas possam fazer a reserva do seu horário pelo celular. E que a pessoa possa fazer isso aqui ou vender a sua empresa através de um podcast com o município. Sabe? É um valor absurdo de investimento? Não é. Tem que ter vontade política para fazer. Se eu não me engano, os valores que me passaram lá, São Paulo investiu em cada um R$135 mil com uma pessoa que edita, corta, faz tudo. Sim, uma pessoa técnica para fazer isso. Tem um técnico para fazer isso. É um valor absurdo? O resultado que dá não é. É investimento. Isso não é gasto, isso é investimento. E nós temos que investir em tecnologia e isso faz parte da tecnologia. Quantas possibilidades se abrem, né? Exatamente. Quantas pessoas vão ver o material desse empresário, desse
microempresário ou desse iniciante na rede, bem feito, bem organizado. Olha o exemplo de vocês aqui. Todo mundo que assiste o podcast diz, pô, é legal de ver, porque é bem organizado, é bonito, é bem entregue, tem nível de debate, né? Tem qualificação. Então é isso. Exato. É isso. E nós temos... Por que as pessoas não podem ter isso à disposição? Quem não tem condições de pagar. Exatamente. E quanta gente boa. O município tem que incentivar o início. E muitas vezes o empreendedor até teria condições de pagar, mas não tem a qualificação daqui a pouco, ou o conhecimento para fazer. Nem sabe que existe muitas vezes. Nem que existe, exatamente. Realmente, né, daqui a pouco, quantos bons empreendedores, quantos estão engavetados lá por falta dessas possibilidades. E o que nos disseram lá em São Paulo, e isso tem que ser feito aqui, é a busca ativa. É ir procurar o cara. É tu entrar nos bairros de Caxias e entender que o cara tem a moça tem um salão de beleza. Ela pode potencializar. Ela tem um armazém. Pode potencializar. Ideias nós temos muitas. Não é à toa que a quantidade de indústrias que tem em Caxias nos mais variados segmentos e que precisam ser exploradas. Então, a busca ativa através do setor público é importantíssima. E isso estará. Eu acho que tu falaste, né, Felipe, da falta de vontade, né? A falta de vontade política, vamos dizer assim. Eu acho que isso também já linkando com outro tema, que a gente já falou sobre questão de incentivos fiscais, né? Impostos, né? As maiores dores hoje de quem empreende e tudo mais são dois. Posso te dizer também das nossas, né? Que são as questões dos tributos, a carga tributária que é altíssima, né? Mas a burocracia. Esse é uma das dores que afetam diariamente, né? A gente que... Não só nós que estamos empreendendo, mas a comunidade em geral, né? A gente percebe que o Brasil tudo é amarrado, tudo é difícil, né? Para se fazer, né? Existem maneiras da gente... fazer com que essa burocracia diminua aqui na nossa cidade, no nosso município? Sim, tem como fazer e nós temos que fazer. Eu acho que a simplificação de procedimentos é fundamental. E quero dizer mais, tem muita gente que critica o servidor só pelo fato de criticar. Mas ele precisa estar motivado e querendo ajudar. E não é com enfrentamento que tu faz isso com o servidor. Eu vou te dar um exemplo do que eu vivi e algo que foi implementado enquanto eu fui secretário de governo. Em 2015 e 2016, o município não tinha até então o Diário Oficial Eletrônico. Era no papel, era impresso a cada 30 dias o jornal do município. Né? E quem fez isso? Os servidores da prefeitura. Era o secretário, recebia a ideia de uma servidora, até posso falar o nome dela aqui, a Rosana Bis, me trouxe a ideia e disse, vamos atrás disso aí. E fizemos todo um processo interno. Foi tudo feito dentro da prefeitura. Tá aí até hoje. Quanta verba não se perdeu? Porque tu faz edições extras, quantas vezes tu precisar por dia. Não depende de a cada 30 dias uma edição. Nossa, sim, daqui a pouco já passou a janela da informação. Já era. 30 dias é uma eternidade. Quanta transparência se levou para a comunidade? Quanta economia se gerou? E não estou falando só do papel aqui, que não foi impresso. Mas quanta economia para o município, para as pessoas que viram através do Diário Oficial de uma forma ágil e não perderam daqui a pouco uma questão de uma multa, de uma decisão, tá ali eletronicamente todos os dias. Dá para fazer. Tem servidores extremamente competentes e com corpo técnico para fazer. Se não tiver capacidade para fazer tudo, existem formas de contratação de empresas extremamente preparadas hoje do setor privado que entregam. Nós temos aí quantas empresas gigantes em Caxias do Sul da área, né? Que pode fazer. Tem aqui o Trinopolo, que é a referência de todas elas, né? Porque é uma entidade civilmente organizada. Mas tem aí, sei lá, K-Works, tem uma quantidade muito grande de empresas, né? A gente brinca que o próprio setor de energia, né? O próprio setor de energia, né? Tem uma expertise muito grande, enfim. Nós temos que explorar. O município tem que ter capacidade, ter coragem de propor a mudança. E com a simplificação de procedimentos, tu diminui a burocracia.
tu tem que confiar em quem está te solicitando. Eu parto desse pressuposto. Se tu vai lá no município solicitar uma liberação, um alvará, alguma coisa, o município tem que confiar em ti. Se tu não cumprir com o processo, bom, aí tu vai ter penalização. Né? Mas por que eu vou te impedir de trabalhar? Tem ritos legais? Obviamente que tem. Não vamos ir contra a legislação, contra nada. Mas que a gente tem capacidade de simplificação de procedimento, diminuir e eliminar a burocracia. Empresas hoje têm, como a gente falou antes, é muito menor o risco de impacto ambiental, porque as empresas se qualificaram também. Então, tem situações específicas, que são empresas, indústrias que lidam com situações mais graves. Aí é outra situação. É outro departamento. É outro departamento. Aí vai entrar muito forte a questão do meio ambiente, né? Não só municipal, muitas vezes estadual também. O governo tem que ser mais digital. Precisa ser mais digital. As indústrias são digitais em Caxias, o governo precisa acompanhar isso. Né? Buscar essa tentativa de integração com o sistema GovBR, né? Que todo mundo lida, né? Tu tá no teu celular, aí tu tem tudo pelo GovBR hoje. As vacinas que tu fez, a tua carteira de motorista, até contas, né? De assinaturas eletrônicas mesmo, eletrônicas. Né? Hoje tem o SMU Web, né? Que é um belo sistema, que também foi feito dentro do município. Então, eu tenho certeza que essa questão da simplificação de procedimentos, acho que eu respondi basicamente a tua pergunta. Exatamente. Outra questão que a gente nota bastante, é uma queixa bastante grande já do nosso público aí, é a questão da mão de obra, né? Que todo mundo hoje sente uma certa falta de mão de obra qualificada, né? Eu acredito que as instituições, elas têm trabalhado nesse sentido, né? Mas eu acredito que o poder público também possa incentivar isso e tornar essa capacitação, né, da mão de obra, colaborar com essa capacitação, né? Não sei como é que você enxerga essa questão. Eu tenho certeza que sim. A tua introdução, ela está respondida. O município precisa ser parceiro. Precisa. E tem que começar com quem? Diálogo com a empresa e com o trabalhador. Precisa. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem a função essa de aproximar as partes e aí buscar a qualificação, articular com o governo do estado, articular com Brasília. E aquilo que eu disse antes, né? Tem que ter um escritório lá para saber o que tem, onde posso captar recursos, onde tem linhas que tu possa, muitas vezes, a fundo perdido, né? Trazer para a qualificação, trabalhar a qualificação. A aproximação com entidades de ensino vão voltar no que nós já falamos antes, né? Instituições de ensino técnico, profissionalizante, ensino superior, mestrado, doutorado, tem que incentivar. Tem que buscar parceria. Temos tanta universidade e faculdade aqui em Caxias. O próprio Senai, como a gente conversou outro dia também. Exatamente, né? Nós temos o SESI aí, tem outras entidades bancárias que, inclusive, têm investido muito. Acho que dá para falar nome aqui, né? Pode. O Sicredi tem feito investimentos absurdos, né? Nessas áreas todas. Então, o município precisa liderar o processo. É isso. O município tem que voltar a liderar processos. Não ser reativo. O município não pode mais ser reativo. Só resolver problema. Ele tem que ser propositivo. Que isso vai gerar, inclusive, economia, né? Então, e aí eu tinha adotado até uma parte que tu já falou antes, né? O apoio às incubadoras. Pô, cortei o assunto, então, né? Falei, vários deles vão voltar, né? Porque o tema, ele te provoca a retomar. Mas sabe que falando sobre esse tema, Wanderson, que tu trouxe, da falta de mão de obra, isso não é um privilégio, né, somente da indústria, né? Esse é um problema que nós temos em todos os setores, né? Nós estávamos conversando outro dia com um advogado, né? E dentro do escritório ele tem dificuldade de contratar pessoas para advocacia, né? Então a gente diz, achei que era só na indústria, né? mas não é, né? Só que até nós estávamos conversando outro dia, mas o que nós estamos fazendo, tanto enquanto poder público e instituições privadas, qual é a nossa ação para fazer isso? É fácil ficar também reclamando, não temos mão de obra, o pessoal não quer nada com nada, o pessoal não quer trabalhar. Mas o que a gente está fazendo enquanto poder público, enquanto instituições privadas, para fazer com que as pessoas tenham vontade, né? Seja atrativo. Eu sei que isso é particular de cada um, né? Obviamente, né? Mas a gente precisa fazer com que isso se torne atrativo. Mas aí que tá. A questão da busca ativa que a gente comentou antes, né? Quantas pessoas daqui a pouco não foram despertadas ainda para alguma função?
nem sabem o que querem, muitas vezes, né? Podem ser grandes empresários que estão ali parados, porque não teve uma provocação. Não teve alguém que foi lá e disse assim, esse teu salão de beleza aqui a gente pode fazer crescer. É isso aí. O teu café aqui nós podemos transformar ele num outro patamar. Como? Nós vamos te qualificar, nós vamos te ajudar, nós vamos te treinar, nós vamos... E aí entra a parceria do setor público-privado. O município não vai conseguir fazer isso tudo sozinho. Claro, sim. Obviamente que não. E para muitas, para várias, aliás, não tem nem qualificação para fazer isso. E nem tem que ter essa qualificação. Isso aí tem entidades que estão preparadas e dedicam a vida para essa qualificação. Mas a aproximação, sim, o município tem que fazer. Acho que tu falaste muito em parceria, né, Felipe? Eu acho que isso é um ponto fundamental. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho, exatamente. E hoje existem muitas instituições muito boas para poder auxiliar nesse processo, né? Se o município, ou o estado, ou o governo federal quiser abraçar tudo para ele, difícil de fazer as coisas andarem, né? É necessário fazer essa conexão, né? Para que a gente possa realmente fazer a coisa evoluir, a coisa andar, é necessário. Não, e tu não pode te distanciar dos entes, né? Tu não pode te distanciar do estado e do governo federal. Independentemente de quem é o governador, de quem é o presidente da república. Tu tem que estar ao lado da instituição, presidência da república, instituição, governo do estado. Até porque pessoas passam, né? Exatamente. Os poderes mudam. E no meio do mandato do próximo prefeito vão trocar governador e presidente. Exatamente. Se tu não tiver nada protocolado em Brasília, tu não vai colher nada nos 2 anos do próximo presidente. Tu tem que ter banco de projetos. Tu tem que saber o que tu quer. Nós não temos dificuldade nenhuma em conversar com o governo do estado. O vice-governador é meu amigo. O Gabriel Souza é meu amigo, não tem dificuldade nenhuma. E com o governo federal, e mesmo sendo o presidente Lula, nós não temos que ter dificuldade. Vou dar um exemplo. Quando o Sartori foi prefeito em Caxias, a presidente era a Dilma. Caxias conseguiu 500 milhões de investimentos. Tem que ter projeto. Tem que ter alguém que passe o dia dentro dos ministérios, cobrando, provocando, pedindo, mas com projetos. Pedir por pedir, não vai mudar nada. Exatamente. Então, independentemente de quem seja o governador do estado, nesses primeiros 2 anos, o presidente da república nesses primeiros 2 anos, que depois vão trocar, o município tem que ser ente. Tem que ser instituição. E tem que estar acima de amores políticos. Ideologias políticas, né, Felipe? Eu acho já está provado que briga e extremismo não dá resultado. Então, nós temos que ter a capacidade do diálogo, do equilíbrio e de, sim, sentar com o presidente, sentar com o governador e pedir e cobrar, independentemente do lado. Agora, tu vai cobrar com argumento, tu não vai cobrar com ofensa. Nós não vamos ofender ninguém. Nós temos que trabalhar em parceria. Estamos chegando no final. A nossa conversa muito produtiva, mas o tempo passa rápido, né? Já queremos estender, né, o convite, Felipe, né? Para próximos episódios aí, né? Seja como prefeito eleito, talvez, né? Mas as portas também estão sempre abertas para a gente seguir discutindo, porque esse debate engrandece, né? A gente precisa justamente fazer isso. Engrandecer o debate para que a gente possa encontrar soluções, fugir das paixões políticas que não levam a basicamente nada, né? E engrandecer o debate para encontrar propostas, soluções para que a nossa cidade volte, né? Volte a ser protagonista. Eu acho que essa é a palavra que tu falaste durante todo o episódio. Protagonismo de Caxias. Eu acho isso que é uma palavra muito, muito importante. Mas a gente queria te pedir para tu deixar uma mensagem, né, final para os eleitores aí, né, que vão ir às urnas agora nos próximos meses, né? Não só da indústria, né? Claro, obviamente que o nosso podcast é focado em indústria, mas para a comunidade em geral, né? Uma mensagem para o pessoal. Aí. Não, eu quero primeiro agradecer vocês pela oportunidade. Eu não sei quando é que vai ao ar, se eu já posso pedir voto ou não. acho que vai depois do período. Bom, mas primeiro agradecer vocês pela oportunidade, né? Foi muito importante. A gente começa a pensar em várias situações, isso é bem legal, porque a comunidade precisa entender e conhecer as pessoas que querem dirigir a cidade pelos próximos 4 anos, e ninguém vai ser prefeito sozinho, né? Nós temos um exemplo do nosso grande apoiador e mentor da campanha, que é o ex-prefeito Sartori, né, que está na coordenação da nossa campanha junto com o deputado Búrigo, com o ex-governador Germano Rigoto, que estão
à frente desse processo, nos auxiliando e nos guiando para várias situações. Fui secretário do Sartori, então tenho a tranquilidade de vários ensinamentos dele poder colocar em prática, principalmente essa questão de liderar. Caxias não vai fazer tudo sozinha, não tem como fazer sozinha, nós precisamos entender o tamanho da cidade e fazer com que Caxias do Sul assuma as suas responsabilidades de segunda maior cidade do estado. Do jeito que está, não está dando mais certo. Nós precisamos alterar esse formato de visão de cidade, nós temos que nos adaptar a essa realidade sem jamais abandonar aquilo que foi feito em Caxias do Sul. Se nós chegamos desse tamanho hoje, é porque muitas coisas boas foram feitas na cidade e a gente precisa aprender com quem muito fez também. Então, quero agradecer vocês e fazer um pedido final aí que as empresas permaneçam em Caxias, porque eu tenho certeza que novos tempos, novas oportunidades e a valorização tanto do empresário como do trabalhador, ela precisa ser feita, ela precisa ser qualificada e Caxias do Sul precisa disso. Então, além de pedir que eles não abandonem Caxias, convido as empresas que querem mudar de cidade que venham para Caxias do Sul para serem bem acolhidas. Exatamente. Nós que agradecemos, Felipe, a tua disponibilidade. A gente sabe que é tudo muito corrido, né? Mas eu até gostaria de dizer a questão da burocracia. Esse foi um ponto que chamou bastante atenção quando nós fizemos o convite, né? Até comentei contigo, né? Que foi bate-bola, né? Foi te convidar, a gente marcou e tu aceitou vir. Então, não teve burocracia nenhuma para tu estar aqui hoje, né? Então, isso é um ponto muito importante de se frisar. E aqui não é puxar para nenhum lado, né? Mas é realmente... Fica só no discurso. Exatamente. Então, esse é um ponto muito importante. Te agradece muito a tua presença, né? Desejamos também a ti boa sorte nesse processo, né? E que a gente possa realmente olhar Caxias como realmente uma protagonista aqui no nosso estado e também no Brasil. Isso aí. Muito obrigado pela presença. Gostaria também de reforçar o convite para nos acompanhar nas nossas redes, né? Participar, comentar, deixar suas sugestões. Então, nos vemos na próxima, então. Um abraço. Até a próxima. Um abraço. Obrigado.